Perfeito. E realmente são soluções que vêm para se adaptar à necessidade do negócio em si, né? Então a gente precisa realmente entender o que o cliente precisa resolver e que a solução se adapte. Hoje em dia não tem mais muito espaço para aquelas soluções onde a gente chama de caixa fechada, né? Você vem, cliente, você precisa se adaptar a essa caixinha aqui, cara. Não, não existe. A plataforma ela tem que ser realmente flexível o suficiente para atender, porque o mercado é dinâmico, o cliente tem necessidades diferentes a cada semana, a cada mês. Exatamente. Eu acho que é um caso super, super legal, porque é muito dinâmico, a gente muda regras de negócio constantemente e define uma, volta, depois define a mesma de 2 anos atrás, volta. É isso, o negócio tem que, a solução em si tem que se adaptar à necessidade do cliente, né, do negócio em si, do business. E falando nisso, Júlio, voltando para você aqui, cara, a renda média é flexível, cara? O que a gente pode falar sobre esse ponto, né? O que tem aí desde a implementação, você comentou que a empresa já mudou, né? É um novo achei a cada ano. Como que o renda média se adaptou, né? Tem alguns exemplos para você contar para a gente? Putz, Garnier, de novo, né? Acho que a gente customizou muito a ferramenta, né? Existe essa flexibilidade mesmo, né? E se pegar, por exemplo, o que a gente usava na empresa anterior, que era isso daí que você falou agora, né? Era um produto ali de prateleira, né? Que a gente acabou, na época, adequando os nossos processos à ferramenta e no Achei foi ao contrário, né? Nós adequamos a ferramenta aos nossos processos, né? E os nossos processos, eles são vivos, né? Eles não estão ali, eles existem, né? São seguidos, mas não estão ali cravados na pedra. Então, por isso que existe essa mudança constante, né? E aí tem alguns exemplos de, né, que nem inserção de unidade de negócio, né? Que é algo que teoricamente é um pouco complexo, né? A gente já viu na nossa experiência que você incluir uma unidade de negócio, né? Um novo cronograma, né? Então, da forma que a gente executa dentro da plataforma hoje, eu acho que é complexo, mas a gente conseguiu, né? E aí muito também do atendimento da Queiros, né, que ajudou bastante nesse processo. Ano passado a gente fez um pente fino, né, lá junto com o José, que passou um mês com a gente lá, né, lado a lado ali com a Natália da nossa área também, e conseguiram levantar aí, né, todos os pontos, né, de melhoria, o que faltava ainda de ajuste, né, de customização. Então eu acho que essa proximidade, né, e essa possibilidade de customização da ferramenta foi bem importante para a gente conseguir, né, sanar, né, erros que, Uhum. que acabam ficando, enfim, né, existe essa possibilidade, né, então o fato de atuar aí próximo também do cliente é um ponto que é importante do lado da Queiros, né, e da ferramenta, de novo, né, vou acabar ficando repetitivo aqui, mas é super customizável, assim, né, super adaptável às nossas necessidades, né, então eu acho que o maior exemplo, o exemplo recente, assim, que melhor retrata isso foi esse mês aí né, que o José lá, o seu consultor, se internou lá no Achei com a gente e a gente conseguiu fazer bastante coisa de melhoria na ferramenta depois daquilo. Eu acho que a gente tem que ter, nós aqui como consultoria, de fato, a gente tem que estar próximo, né? Porque a plataforma, por mais flexível que ela seja, a gente tem que entender qual é a regra do negócio para traduzir isso tudo dentro de uma plataforma, né? Então, a forma como a Queiros costuma atuar, e bem lembrado, Júlio, esse ponto, é exatamente assim, ouvindo o cliente, estar próximo, entender a necessidade do negócio. Então, a gente tem especialistas em diversas áreas, não só para farma, mas em diversas verticais em si, farma, CPG, agribusiness, etc. E aí dentro dessas indústrias também, vários use cases, né? Tanto para a área financeira, a área de marketing. Então, com esse tipo de perfil consultivo, a gente consegue entender a necessidade do cliente, então estar junto do cliente no momento da dor ali para entender, navegar nele e traduzir para dentro de uma plataforma, entregar como uma solução realmente de negócio, não uma solução. A gente não faz simplesmente automatização de processos, a gente realmente ajuda o cliente a evoluir. A gente tem nossa hashtag aqui, Level Up, em processos e soluções, enfim, de fato, a resolver essas dores dos clientes.
E assim, continuando o assunto, né, sobre flexibilidade, sobre o que a gente fez, né, dentro do Axê, você comentou em algumas das respostas falando do processo de caixa padrão em si, né? Como que esse indicador, né, essa análise que o RentaMed faz sobre caixa padrão, como que ele auxilia no processo de logística em si? Quais são os benefícios desse fato específico, que é uma customização também para o Axê? A caixa padrão em si, Gani, a gente tinha aí uma complexidade de montar ela toda na mão, né? No Uhum, Excel. E aí a gente está falando de mais de 150 marcas propagadas, né? Um volume muito grande de SKUs, né? Cada um uhum, com uma informação diferente. Então você compilar tudo isso, concatenar tudo isso, né? Fazer essa explosão para a nível de setor era algo que era bem complexo, né? uhum, E uma vez que isso estando dentro da ferramenta e ela fazendo esse trabalho, né? Que hoje a gente só dá a carga, né? Então a gente tem informação que a PCP disponibiliza para a gente só dá a carga na plataforma e ele já faz todo esse trabalho, né? Inclusive já cruzando, né? Várias bases de dados, que esse é o maior benefício da ferramenta, né? legal. Manusear essa quantidade enorme de informação, né? Que assim, né? A capacidade humana, obviamente, né? Acaba escapando alguma coisa, né? Então, esse é o maior benefício que a gente tem e o exemplo da caixa padrão é exatamente esse, né? Então, era um processo que a gente demorava um dia e meio para fazer, né? Só para fazer a caixa padrão E, e isso passou a ser feito pela plataforma, né? Então, assim, no geral, a gente conseguiu ter uma redução assim bem considerável no processo como um todo. legal, legal, super interessante. Eu sei que essas análises em si, todos os indicadores, eles realmente, além da automatização em si, trazem esse benefício, né, de você reduzir o tempo de operacional que você tem, às vezes, de gerar planilhas em si, de validar a informação dentro de uma planilha, mas não, se você já tem uma plataforma onde as regras estão definidas e validadas, é simplesmente pegar o resultado desses indicadores e começar a analisar para tomar decisão, enfim, tomar os principais pontos que a gente pode drivar a partir desses indicadores, né? Super interessante, legal, Júlio, compartilhar esse ponto de um grande benefício da solução, né?